noite. Começa agora Tema Quente, o programa da Rede TV com a discussão do momento. E o Tema Quente de hoje vai debater a maioridade penal. Está aqui no estúdio o advogado Ariel de Castro Alves, presidente da Fundação Criança e vice-presidente da Comissão Nacional da Criança e do Adolescente da OAB. Muito obrigada pela presença, doutor Ariel. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Ok, obrigada. Também aqui conosco o advogado Ari Friedenbach, da ONG Projeto Viva em Segurança. E para começar a nossa discussão de hoje, primeiro eu queria começar com o doutor Ari, falando que pela legislação brasileira, os adolescentes só podem ser considerados totalmente responsáveis pelos seus atos depois de 18 anos de idade, até porque o legislador considerou que eles não poderiam identificar plenamente o que era certo e o que era errado. O senhor acha que isso vale ainda para hoje? Uma pessoa menor de 18 anos não consegue discernir o que é certo do que é errado? Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Veja, eu entendo de que absolutamente desprovida de qualquer relação com a realidade, a legislação nesse aspecto, uma vez de que um jovem hoje, comprovadamente, cientificamente, a partir dos seus 10 anos, já tem pleno discernimento do que é o significado de matar uma pessoa, de que ela não vai retornar à vida. Então, eu acho que a legislação precisa urgentemente ser revista, para se responsabilizar em casos de extrema violência o menor que comete crimes graves. E na sua avaliação, doutor Ariel? O nosso entendimento é que é inadequado colocar adolescentes, crianças, num sistema prisional completamente falido, dominado por facções criminosas, com uma reincidência de 70%, onde cada 10 pessoas que saem, 7 voltam a cometer novos crimes. Então, o principal critério adotado com relação à idade penal é que o adolescente não responda conforme o Código Penal, mas com base numa legislação especial. Ao invés de responder nas varas criminais, responde na vara da infância e da juventude. E no caso ele responde de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Agora, mas na avaliação do senhor acha que hoje um menor de 18 anos tem ou não capacidade de diferenciar o que é certo do que é errado? O senhor falou sobre a questão de colocá-los junto com os presos maiores de idade, mas isso poderia ser feito num local separado, criar um presídio ou uma instituição de recuperação separada dos maiores. O senhor acha que eles têm ou não? Mas antes disso, queria ver com o senhor acha que eles têm ou não capacidade de diferenciar o que é certo do que é errado? A gente vivendo em tempos de internet, televisão e tudo mais. Não, a capacidade certamente tem, até concordo com o que o doutor Ari coloca. A questão não é exatamente de capacidade, até porque uma criança talvez de 8, de 9 anos até já tenha de discernir o que é certo e o que é errado. Mas é uma questão realmente de política criminal, de não se colocar esses jovens num sistema prisional e ter medidas socioeducativas com caráter muito mais educacional, de ressocialização, do que propriamente e meramente punitivo. Antes da gente retomar o debate, a gente vai ver agora uma pequena matéria que explica como a legislação brasileira trata o assunto da maioridade penal. Hoje, a lei brasileira não permite que jovens menores de 18 anos sejam julgados com base no Código Penal. Eles respondem por atos infracionais de acordo com o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. As penas variam da advertência à internação por no máximo 3 anos. No Congresso Nacional, tramitam mais de 10 projetos com propostas de mudanças. Só na Câmara dos Deputados, 6 deles pedem que o assunto seja decidido por plebiscito. Em um tema tão polêmico, há poucos pontos de convergência, mas um deles é quase um consenso: a idade a partir da qual os menores poderiam responder criminalmente pelos seus atos. Ela seria reduzida de 18 para 16 anos. Sobre esse assunto, a gente acabou de ver, o senhor é favorável, doutor Ari, a essa redução da maioridade penal de 18 para 16 anos? De forma nenhuma. Acho um enorme equívoco se tratar de redução de maioridade penal, assim como acho um grande equívoco a gente colocar a questão de se é colocar os jovens, as crianças, como o doutor Ariel trata, junto com os presos comuns. A questão não é essa. A questão é penalizar quem precisa ser penalizado, seja ele maior de 18, menor de 18. A questão é quem comete o crime, crimes graves, eu destaco a questão de crimes graves, que tem que ter um tratamento diferenciado pela nossa legislação, devem ser efetivamente punidos e não apenas ressocializados. A gente não pode passar a mão na cabeça e falar, vou te reeducar, um jovem que mata e estupra. É diferente de um jovem que rouba uma bicicleta. Então, o tratamento tem que ser diferenciado, mas a punição é necessária. Meus filhos
quando cometem uma falta grave, são punidos por isso. Não é porque o jovem está na Fundação Casa que ele deve ser tratado apenas como uma questão de ressocialização. A penalização faz parte da educação. E que tipo de pena o senhor acha que deveria haver, então? Veja, na minha opinião, um jovem que mata e estupra, por exemplo, ele deve sim responder com leis como se maior fosse numa instituição para menores. Jamais misturar ele com os maiores de idade, isso é óbvio, não tem como se pensar nisso. A gente não pode falar, não, vamos penalizar porque o nosso sistema está falido. Sim, o sistema está falido, tem que ser aprimorado, mas não é por isso que a gente não vai penalizar quem tem que ser penalizado. Quem não pode viver em sociedade, quem comete atos hediondos, tem que ser efetivamente punido, retirado do convívio social, como nós vimos aqui nas imagens, foi mostrado o Champinha, que assassinou, estuprou a Liana, e ele, obviamente, não tem condições de convívio social, só usando ele como um exemplo. Infelizmente, nós temos centenas de Champinhas nas instituições e que estão tentando ressocializá-los, estão gastando um mau dinheiro com pessoas que muitas vezes nem ressocializáveis são. Quer dizer, eu acho que a pena deve ser aplicada como maiores de idade, mas apenas para alguns casos, não para todos. Não se pode reduzir a maioridade para todos os menores. Reduzir a maioridade penal é um grande equívoco, especialmente porque se a gente fizer o que se propõe, muitos propõem reduzir para 16, nós temos estupradores de 15 também. O que se faz com esses? Se continua impune? Então, a minha proposta vem sendo já há alguns anos, desde o assassinato da Liana, que já vão fazer 9 anos, de que o menor que comete crimes graves deve ser efetivamente punido, deve responder pelo seu ato, sendo ressocializado, mas penalizado numa instituição apropriada para isso. E na sua avaliação, doutor Ariel, o que o senhor acha sobre essas propostas de redução da maioridade? Nós somos contrários a qualquer proposta de redução da maioridade penal, principalmente com base nesse entendimento de que nós temos um sistema prisional completamente inadequado, além da questão da constitucionalidade. É um entendimento da própria Ordem dos Advogados do Brasil, de inúmeros juristas, até alguns ministros do Supremo já se declararam com relação à cláusula pétrea. Não se pode abolir direitos e garantias fundamentais. Então, essa é uma questão constitucional. Então, esses projetos que existem, mesmo de emenda constitucional, eles seriam completamente inconstitucionais e depois, mesmo que aprovados no Congresso, poderiam ser barrados através de ação direta de inconstitucionalidade. Então, teria que ser convocada uma nova Assembleia Nacional Constituinte. É importante o que ressaltou o doutor Ari, a nossa legislação ela vem se aprimorando. Para se ter uma ideia, agora em janeiro foi publicada uma lei de execução das medidas socioeducativas, que elas vêm exatamente com esse intuito de nós termos unidades de internação diferenciadas de acordo com o perfil dos adolescentes, com a gravidade, com o tipo de infração cometida e também prevê, inclusive, nesses casos de sofrimento psiquiátrico, de distúrbios, em que se analise se o jovem vai ou não sair depois dos próprios 3 anos. Então, ela abre a possibilidade dessa espécie de interdição judicial, inclusive podendo se prorrogar o próprio tempo de internação para que o jovem também não saia cometendo crimes contra a sociedade. E como é que está essa proposta nesse momento? Ela já foi aprovada, na verdade já foi sancionada em abril, já entra em vigor, né, que é a Lei de Execução das Medidas Socioeducativas, que estabelece também Quer dizer, um aprimoramento do que a gente tem no Estatuto do ECA até agora. Ela prevê também a profissionalização dos jovens, prevê que eles sejam contratados como aprendizes depois que deixam essas unidades de internação, prevê o trabalho de instituições como o SESI, o SENAC, dando cursos para esses jovens. Até para dar uma perspectiva de futuro depois que eles saírem. De educação. Então, é importante que o sistema, mesmo de socioeducativo, de internação de jovens, ele vem se aprimorando. São Paulo mesmo, por mais que tenha tido um sistema crítico, hoje a reincidência que é divulgada pelo Estado é de 12%. Agora, por exemplo, essa proposta do doutor Ari, de que para alguns jovens, alguns casos, para os crimes hediondos, que fossem considerados casos à parte, pudessem responder pelo Código Penal como adultos. Isso não passa pela questão da cláusula pétrea, sim passa pelo aprimoramento do ECA. Existe uma resistência muito grande
de se rediscutir o ECA, uma lei que já tem mais de 18 anos e que já está muito evidente que alguns pontos foram muito oportunos, foram uma evolução muito importante de como lidar com os jovens, mas também está muito claro que alguns pontos são muito fracos e muito ruins. Já visto a enorme quantidade de jovens internados hoje na Fundação Casa. O jovem hoje comete crimes muitas vezes extremamente graves, com a certeza da impunidade, porque a exceção é que ele fique até os 3 anos na Fundação Casa, essa é a grande verdade. Que é a pena máxima. Que é a pena máxima. Raros casos ficam até 3 anos na Fundação Casa. Agora, doutora Ari, para aplicar, por exemplo, essa proposta que o senhor está defendendo, deveria haver uma análise de psicólogos, alguém vai ter que analisar esse menor para saber se ele pode ou não ser submetido à lei como os adultos. Sim, Você acha que o sistema brasileiro, a gente vem do sistema de saúde do jeito que já é, a dificuldade que a gente tem em conseguir profissionais, isso não é um pouco inviável? Inviável não. Eu acho que é factível desde que se queira fazer. Nós temos o IMESC, por exemplo, que está habilitado para fazer esse tipo de avaliação. Deve-se fazer um corpo formado por juízes, por psicólogos, para poder examinar esse jovem e saber que destino dá a ele. O nosso sistema prisional para maiores está absolutamente falido? Sim, tem que ser aprimorado. Esse preso que hoje lá está, ele vai voltar para a sociedade e vai devolver para a sociedade tudo que ele recebe. Então, eu acho importantíssimo que o preso, maior ou menor, seja tratado com toda a dignidade, porque ele vai voltar para a sociedade algum dia, inevitavelmente. Então, nós temos que ter um sistema prisional muito melhor do que nós estamos assistindo aqui. É gravíssima a situação, mas tem que se aprimorar. Não adianta a gente inventar, como se o Brasil é muito pródigo nesse sentido, de inventar formas de colocar os presos na rua para poder liberar número de vagas. Então, uma carência muito grande de vagas no sistema prisional. Como é que se resolve isso? Não é soltando o bandido na rua, é prendendo quem tem que ser preso e colocando na rua a questão da aplicação das penas alternativas que vem evoluindo nos últimos anos, que é extremamente importante. A gente tem muita gente presa que poderia cumprir uma pena alternativa e livrar vagas. Agora, a gente colocar na rua Dia das Mães, quem sequer tem mãe, Dia dos Pais, quem não tem pai, para poder fugir, para poder liberar vaga, eu gostaria de saber em que países a gente assiste esse tipo de oportunidade de fuga para os presos. Doutora, o que o senhor acha dessa proposta? De aplicar apenas para alguns casos o Código Penal, que eles pudessem ser julgados como adultos. O senhor acha que isso é possível? Um aprimoramento do ECA nesse sentido é possível? Existem propostas parecidas no próprio Congresso Nacional. Existe uma proposta do próprio Procurador de Justiça, Paulo Afonso Garrido, que foi um dos autores do Estatuto, que tratam do próprio tempo de internação. Mas nós estamos apostando que com essa lei de execução de medidas socioeducativas nós possamos aí ter um aprimoramento e nesse período também ter essa discussão sobre possíveis novas propostas que possam aí contribuir para melhorar o sistema. Mas é importante ressaltar que apenas novas leis, se nem as que nós temos hoje são cumpridas, também não resolvem o problema. Muitas vezes quer se atender um clamor público, quer se dar uma resposta para a sociedade. Nós não vamos resolver o problema da violência de uma hora para outra, como se fosse dar um tiro de canhão e do dia para o outro está tudo absolutamente resolvido. Não, nós resolveremos exatamente quando nós combatermos a impunidade. Então, tem que se diferenciar. Inimputabilidade é o jovem não responder com base no Código Penal, mas sim com base no Estatuto da Criança. E impunidade é que só 3% dos crimes no Brasil são devidamente esclarecidos e só 10% dos homicídios são esclarecidos. Então, depende de uma reforma do próprio Código de Processo Penal, do Código Penal, do sistema judiciário brasileiro e das polícias que estão completamente desestruturadas, principalmente a polícia investigativa. Perfeito. A gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui para um comercial e já já a gente está de volta.